Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Caiane e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à transformação da sala da casa do meu irmão. Eu já tinha feito a pintura e aí o próximo passo era resolver essa situação dessa divisória entre o quarto e a sala. A primeira coisa que eu fiz foi deixar os furos prontos. Como a gente mora em apartamento, eu só ia terminar de costurar no fim de semana, então eu já deixei os furos prontos na sexta para no sábado eu fazer a costura. E aí eu comprei esse tecido, é um tecido cinza dentro da paleta de cor que a gente havia escolhido para a sala da casa dele. E aí eu costurei as barras das 4 pontas e depois eu fiz uma barra um pouco maior, onde vai ser, no caso, o lugar que a gente vai colocar a cortina. Depois de ter feito a cortina, eu fui pro próximo projeto. Como eu falei pra vocês, eu precisava fazer um biombo. Então, eu tinha madeiras aqui, mas eu não tinha madeira suficiente, eu só tinha 3. E eu precisava de umas 6 madeiras, então eu fiz o macete de cortar uma delas no meio para ter 4 e usei outras madeiras menores para poder fazer isso. Aí eu tô mostrando para vocês o kit que eu usei, que é um kit ferrolho, e também as madeiras que eu já separei e montei no chão para vocês verem como é que é a estrutura. Eu recomendo vocês, se puderem, se forem fazer, comprar o tamanho de madeira maior, porque é mais fácil para fazer do que essa madeira fina. Fiz todos os pré-furos antes de fazer a montagem, para depois eu começar a parafusar, e aí eu fui parafusando cada um deles até formar esse biombo. Aí eu tô colocando os ferrolhos para poder parafusar, e aí eu vou usar um parafuso menor do que veio, porque a madeira ela é bem fina, a espessura dela, então não daria certo se eu fosse pôr o que veio mesmo no ferrolho, o parafuso que veio. Então eu coloquei um pouco menor e já criei essa estrutura e tá praticamente pronta. Eu só preciso depois terminar com o acabamento que eu vou usar a juta. Aí ele tinha na casa dele essa barrica de tinta e essa forma de pizza. Eu peguei essas tabinhas de madeira e criei uma estrutura para poder parafusar a forma de pizza e criar uma mesa de centro para poder colocar lá na casa dele. Então foi o que eu fiz, eu furei aí essa forma de pizza com o parafuso mesmo, para depois parafusar direto na madeira, e aí ficou esse parafuso um pouco mais abaixo, o outro parafuso mais acima, que juntou essas duas peças e criou essa mesa de centro. Aí eu tô lixando para pintar. Vou usar tinta spray mesmo, que era o que eu tinha aqui em casa, tinta spray na mesma cor que tá aí, em preto. E aí eu vou dar umas 2, 3 demãos, deixar secar, e aí depois eu já vou pra casa dele para começar a fazer os próximos projetos e organizar tudo que eu fiz aqui em casa lá na casa dele. Pessoal, como vocês podem ver, a iluminação daqui tá branca e a gente vai trocar para uma iluminação mais quente. Tô aproveitando para tapar esses buracos aqui, que antes estava com planta. E aí a gente tá aproveitando a massa já e tampando tudo. Depois que eu tapei todos os buracos, aí eu fui colocar a cortina no lugar. Eu fiz um furo de cada um dos lados e coloquei um gancho. E nesse gancho eu coloquei um arame.
E aí eu tô usando esse arame para passar por dentro da borda que eu fiz da cortina e vou colocar do outro lado, mas aí eu vou puxar bem, tensionar bem esse arame para ficar retinho e ficar com acabamento legal. E aí eu consegui fazer gastando bem pouco. Eu já tinha um arame aqui em casa, eu só precisei realmente comprar o tecido e é uma forma super simples de você dividir um ambiente. Depois que eu coloquei a cortina no lugar, eu peguei essa fita isolante, fiz um truque para criar uma borda no espelho e dar mais acabamento. Ele já tinha, inclusive era do guarda-roupa dele, aí ele tinha tirado da porta do guarda-roupa e tirado do espelho. E aí eu fiz o quê? É um truque que você também pode usar na sua casa. Eu coloquei essa fita isolante e criei uma borda, como se já tivesse essa borda no espelho, para dar mais acabamento e ficou lindo. Tô dando uma visão geral pra vocês de como tava, depois da pintura e das coisas que eu havia feito, pra vocês terem uma noção de como que ficou. Antes de eu começar a colocar as coisas de decoração, eu ainda precisava arrumar a questão da iluminação, porque a iluminação tava um pouquinho fora do lugar, eu já aproveitei pra dar os retoques finais. E passar tinta no teto, onde eu tinha passado a massa, tinta branca, e depois passar tinta preta também, onde ele já tinha pintado a parede do hall de entrada de preto, mas ficou faltando o acabamento. Então aí eu já dei o acabamento em tudo para começar a fazer a decoração depois desses retoques finais. Depois que eu fiz os retoques, aí eu fui arrumar essa questão da iluminação que eu falei pra vocês, aí eu centralizei ela, coloquei esse ganchinho, parafusei no teto e centralizei ela pra ficar certinho. Essa luminária japonesa eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu acho uma excelente alternativa, porque além dela ser barata, ela cria uma luz difusa que fica muito bonita em qualquer ambiente. Depois que eu finalizei a iluminação, eu fui fazer o biombo, finalizar ele, né? Faltava só o acabamento. A estrutura já tinha sido feita, eu só precisava colocar essa juta aí e usei cola quente. Até tentei fazer com um grampeador, mas não deu muito certo, então cola quente foi a opção mais fácil para poder fazer. E aí eu só fiz foi cortar, passar cola quente e colar dos dois lados. Deve ter provavelmente de comprimento tem 2,20, de largura deve ter um 1,10, 1,15 por aí. Aí eu já aproveitei para passar massa e dar acabamento aonde estava a cortina, nesses buracos. E aí eu tô mostrando para vocês como que tava esse espaço que ele usa para guardar coisa de cozinha, as coisas da casa. É um espaço grande, só que assim, é inutilizado se você não coloca nenhum armário, nenhuma coisa lá dentro. Diferente daqui de casa que já tem um armário. Aí depois eu comecei a colocar as coisas no lugar. E eu tinha feito esse móvel para ele, até no outro vídeo eu trouxe para vocês. E fui colocando cada coisa no seu lugar, as coisas que ele já tinha. Eu tentei usar bastante a criatividade para poder decorar de uma forma bem econômica, sem gastar muito dinheiro. A única coisa que eu comprei, que eu me recordo aqui, foi só o quadro. O resto eu usei tudo coisa que ele já tinha na casa dele, só tentei organizar mesmo de um jeito diferente. Planta traz muita vida para casa, então ele já tinha bastante planta e já tava ali, eu não mudei a estrutura de nada. De onde já tava eu mantive, eu só fui colocando cada coisa no seu lugar de um jeito mais organizado, com uma outra visão.
depois de decorar e colocar cada coisa no seu lugar, eu quis mostrar pra vocês o antes de como tava a casa dele. As fotos são antes mesmo dele ter mudado, aí depois que ele mudou, ele trouxe as coisas dele. Tava tudo branco, não tinha informação nenhuma. Aí quando ele mudou, ele trouxe as coisas dele e colocou cada coisa no lugar. E aí eu só fiz ajudar pra poder decorar e trazer mais vida pra essa casa que já tinha bastante vida, tinha bastante planta. Eu só fiz foi organizar e trazer mais cor. E esse é o depois. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeo como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!